pouquinho assim dessa questão de conhecer em profundidade os personagens, os pensamentos dos personagens, os sentimentos, sem esses filtros que nós humanos temos, né? Então tem técnicas como o fluxo de consciência, tão usado por James Joyce em Ulisses, por Virginia Woolf em Mrs. Dalloway. E às vezes eu penso que talvez nós conheçamos muito mais alguns personagens do que pessoas com as quais a gente convive, né? Porque as pessoas se mostram pra gente conforme elas querem que a gente as veja. E as personagens não, elas são, né? E a gente consegue ter acesso a alguns pensamentos, aos diálogos interiores, aqueles sentimentos de vingança, aos chacais de cada um. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o quanto a gente conhece o ser humano através dos personagens, às vezes mais que os humanos, essa questão de se revelar, de se desnudar. Tem aquele poema do Fernando Pessoa, estou farto de semideuses, onde que estão as pessoas deste mundo, né? Então, como que o humano mesmo, a humanidade compartilhada se revela através da literatura, né? Sim. É algo muito interessante, né? Parece óbvio, mas justamente o Antônio Cândido, nesse mesmo ensaio, ele começa falando, né? As personagens não são pessoas, né? Claro, parece óbvio, mas por quê, né? Por que as personagens não são pessoas? Qual é, né, a grande diferença, né? E ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele vai falar, bom, justamente o que dá verossimilhança para as personagens é o fato de que elas têm contornos, né, mais definidos, mais acabados, né? A gente consegue conhecer uma personagem muito mais completamente, ter uma visão muito mais total de uma personagem do que de uma pessoa, né? Como você disse, das pessoas nós nem sempre, né, conhecemos, né, o mundo interior de uma pessoa é infinitamente vasto, né? A psique humana é uma coisa que a gente não abarca, né? Por melhor que a gente conheça uma pessoa, né, aquela frase, eu te conheço, é a maior falácia que a gente pode dizer, porque ninguém conhece, né, ninguém. Ao passo que uma personagem, sim, né, a gente consegue, de fato, conhecer mais de uma personagem, né. Eu, às vezes, acho, né, que as personagens, digamos assim, construídas com justamente essa técnica do fluxo de consciência, né, eu acho que elas se aproximam um pouco mais dessa experiência que a gente tem do insondável, né, da vastidão da psique humana. Os contornos delas não são tão fechados assim, né, porque justamente a gente vai acompanhando, né, esse movimento, esse vórtice, né, da psique, do tanto de pensamentos contraditórios ou inconfessáveis, né, que vão se dando ali, de forma que a gente tem, mesmo sendo uma personagem, a sensação de, nossa, eu não conheci tudo, essa personagem extrapola ela mesma, né? Eu acho que isso é uma dupla experiência, né, que isso nos dá. Talvez, por um lado, né, como você perguntou, né, o fato da gente, de fato, poder conhecer, né, com as personagens, um lado e uma gama, né, de sentimentos e pensamentos que nem sempre a gente conhece com as pessoas, né, mas, por um lado, isso pode trazer um certo conforto, né, uma surpresa num primeiro momento, mas um conforto de que a vastidão e a loucura da nossa própria psique não é única, né, porque claro que socialmente a gente não apresenta, né, isso tudo para as pessoas, mas quando a gente lê ali, a gente fala, nossa, né, eu sou isso aqui, a própria, né, Clarice, que escreveu muito, né, com essa técnica do fluxo de consciência, como a Virginia Woolf, ela fala que ela quando pegou ela pegava os livros pelos títulos,
né? Ela não tinha muito conhecimento, assim, né, de personalidades literárias. Ela fala, eu nunca fui uma intelectual, né? E ela ia na biblioteca e ela pegou um livro da Catherine Mansfield, não sei se era a Beleza, e ela disse que abriu e falou, nossa, mas isso aqui sou eu, né? Então é isso, né? Também a gente poder ter esse conforto de que os outros, né, são tão complexos e às vezes incoerentes, né? E têm pensamentos tão vastos, né? Ou doidos ou condenáveis quanto os que nos visitam. Para mim, essa foi uma experiência, sabe, de ler Clarice Lispector. Eu lembro que eu descobri a Clarice por causa de um professor de redação. Eu estava no primeiro ano do colegial, tinha 15 anos, e ele estava dando uma aula começou a falar em aula do conceito de epifania, né? E para falar do conceito, né, de epifania, ele começou a descrever o conto de uma mulher que estava sentada no bonde com o pacote de compras, e de repente, no ponto do ônibus, do bonde, ela viu um cego mascando chicletes. E aí a coisa toda começou, e ele foi contando aquilo de um jeito tão, que eu falei, meu Deus, eu preciso ler esse negócio. E aí, quando eu fui encontrar, e meus pais tinham um livro da Clarice, eu nem sei como é que eu sabia que eles tinham esse livro, de coletânea de contos da Clarice, e achei lá o conto, chamava Amor, né, e aí, mais do que só o cego mascando chiclete, era justamente, né, esse turbilhão de emoções, de pensamentos, e essa fresta, né, que a Clarice abre com as personagens dela, né, essa Ana, que é uma dona de casa, que está lá na vida toda quadradinha dela, né, com o marido, com os filhos, pagando as contas, limpando a casa, mas tem algo, né, que corre por debaixo, tem algo em nós que sabe que essa vida tão bem organizada e construída, ela não é assim tão, né, limpinha, tão asséptica, né, e aí a visão do cego vai disparar para essa personagem o contato com o absurdo da vida, né, com a sensação do sublime, da náusea, que é absurdo existir, né, se a gente parar para pensar, né. Ler Clarice é Então, uma epifania, né? Os contos dela em si são uma epifania. Eu lembro que ela tem uma frase dela que fala: há pessoas que costuram para fora, eu costuro para dentro. é. E ela quer tocar, né, em algo que é intocável, mas que com a tentativa de tocar, ela acaba dizendo, né, dizendo daquilo que às vezes para nós não tem nome. Eu acho que todos os adolescentes deviam ler Clarice Lispector, porque acho que nunca mais do que na adolescência a gente está se havendo, né, com algo que é um misto de angústia, de dor, de perplexidade, mas a gente não tem um nome. Não ter um nome é uma das experiências, eu acho que mais dolorosas, né, da humanidade. A partir do momento que a gente consegue ter uma imagem, ter um nome, a gente consegue entrar em relação com aquilo, né, e isso a literatura faz por nós, né. Nós somos infinitamente gratos aos autores, porque, né, com as personagens que eles criaram, passando por essas experiências, eles nos deram a possibilidade, né, de dar um nome ou um rosto, né, com quem nós nos identificamos também, né. Então, eu acho que isso é um dos grandes ganhos, né, da literatura. Sim, é mostrar que tem algo além da superfície da vida, né? Que tem algo profundo além dessa superfície. Você falou do primeiro conto que você leu da Clarice, e eu lembrei também do meu primeiro conto da Clarice. O primeiro que eu li, não sei se você lembra, Fernanda, é o Feliz Aniversário. Nossa Senhora, Que sim, lembro muito. Era uma senhora na festa de aniversário dela, toda a família, ninguém dava atenção para ela, todos conversavam entre si e ela analisava as pessoas, né? E depois, várias vezes, teve ocasiões em que eu me lembrei desse conto. Principalmente quando eu estava em aniversários de família, de pessoas idosas, de ver como as relações funcionam, né?
E esse conto é incrível, né, nisso que você colocou, né, puxa, as pessoas a gente não conhece tanto, né, delas como a gente conhece das personagens, porque esse conto coloca justamente, né, essa encenação, esse teatro social que muitas vezes a gente cria, que por um lado, sim, é necessário a gente ter uma persona social, né, se a gente ficasse só no turbilhão interno, né, a gente não ia ser muito funcional na sociedade, né, mas, por outro lado, né, o quanto que isso nos distancia, né, do âmago da vida, né, e às vezes do que realmente importa, né, enquanto sentimento, emoção, relação, né, relação entre as pessoas, né, esse conto ele começa quase que montando um teatro, né, tem as cadeiras todas dispostas, assim, nas laterais da sala, é quase que vai ser encenada alguma coisa aqui, né, nenhum daqueles personagens está numa relação sincera, né, entre os irmãos ou com a mãe, né, e aquilo vai se desdobrando. Então, é muito incrível, só que além da gente ver o externo, no conto a gente vê o interno, né, o fluxo de pensamento da velha, né, que está ali.